Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do Dose de Saúde. Hoje vamos mergulhar em um tema super importante para quem se preocupa com a saúde intestinal. Você sabia que alguns alimentos podem causar inflamação no intestino e afetar o seu bem-estar? No vídeo de hoje, vou te mostrar quais são esses alimentos, como eles impactam seu corpo e, claro, como você pode reduzir os sintomas e ajudar a curar o seu intestino. Então, se você quer descobrir como manter seu sistema digestivo saudável, fica comigo até o final. Alimento inflamatório número 1: açúcar processado. O açúcar processado refere-se tanto ao açúcar refinado quanto aos carboidratos refinados, incluindo o açúcar adicionado, como o xarope de milho com alto teor de frutose. O açúcar adicionado é aquele que foi removido de sua fonte natural e incorporado a alimentos e bebidas como adoçante e para prolongar sua vida útil. Os açúcares e carboidratos processados desencadeiam a liberação de mensageiros inflamatórios chamados citocinas. Quando alimentos ricos em açúcar e amido chegam aos intestinos, eles alimentam seletivamente patógenos e prejudicam as bactérias benéficas, que preferem fibras vegetais com alto teor de açúcar. Além disso, o açúcar danifica a barreira protetora intestinal, especialmente quando há uma deficiência de fibras para nutrir os probióticos. Um estudo publicado na revista Inflammatory Bowel Diseases acompanhou mais de 360 mil participantes de vários países europeus que seguiam uma dieta rica em açúcar e refrigerantes. Os pesquisadores descobriram que esse padrão alimentar aumentava o risco de colite ulcerativa. Eles também constataram que o consumo de muitos vegetais ajudava a reduzir o risco de desenvolver colite ulcerativa, mesmo entre aqueles que consumiam grandes quantidades de açúcar e refrigerantes. Como você já deve saber, refrigerantes utilizam xarope de milho com alto teor de frutose como adoçante, assim como muitos alimentos aparentemente saudáveis, como molhos para salada, iogurtes adoçados e barras de granola. O xarope de milho é inflamatório e, nas últimas décadas, o consumo excessivo desse adoçante foi associado a um aumento dramático de doenças inflamatórias intestinais, obesidade, fígado gorduroso e diabetes tipo 2. Enquanto os açúcares processados causam uma tempestade de citocinas inflamatórias, os açúcares naturais presentes em alimentos integrais não estão ligados à inflamação. Portanto, para controlar a inflamação intestinal, devemos evitar ou reduzir o consumo de açúcar processado, o que inclui açúcares refinados, como o açúcar branco de mesa, açúcar de cana-de-açúcar mascavo, alimentos com açúcares adicionados ou frutose, como sorvete, barras de chocolate e bebidas adoçadas, como refrigerantes, sucos de frutas e energéticos, e adoçantes artificiais, como aspartame, sucralose, sacarina e xarope de agave. Em vez disso, para adoçar seus alimentos e bebidas, opte por açúcares naturais provenientes de alimentos integrais, como o xarope de yacon, mel cru, tâmaras cruas, cristais de coco e estévia. Alimento inflamatório número 2: glúten. Mesmo que você não tenha o gene para a doença celíaca, não seja sensível ao glúten e não sofra de doença inflamatória intestinal, DII, pode ser benéfico considerar a redução do consumo de trigo e outros alimentos que contêm glúten. O glúten é uma proteína encontrada em grãos como trigo, centeio e cevada. Dentro do glúten, um fragmento específico chamado gliadina tem sido estudado por sua capacidade de estimular a liberação de uma proteína chamada zonulina na barreira intestinal. A zonulina desempenha um papel crucial na regulação da permeabilidade intestinal, controlando as junções apertadas entre as células que revestem o intestino.
Quando essas junções são afrouxadas pela ação da zonulina, o intestino se torna mais permeável, permitindo a passagem de compostos potencialmente nocivos, como toxinas e partículas de alimentos não totalmente digeridos, para a corrente sanguínea. Esse aumento da permeabilidade intestinal, frequentemente chamado de intestino permeável, pode desencadear uma resposta imunológica e inflamatória. Esse estado contínuo de inflamação de baixo grau tem sido associado ao desenvolvimento de várias condições crônicas, como doenças autoimunes, alergias alimentares e até mesmo desordens neurológicas. Um estudo publicado no Scandinavian Journal of Gastroenterology em 2006 revelou que o glúten pode aumentar a permeabilidade intestinal em todas as pessoas, independentemente de terem ou não doença celíaca. Contudo, essa resposta é particularmente intensa em pacientes celíacos, nos quais o consumo de glúten pode causar graves danos intestinais. Mesmo em pessoas sem doença celíaca, o consumo regular de glúten pode contribuir para o desenvolvimento de inflamação crônica e sensibilidade alimentar. Alimento inflamatório número 3. Óleos vegetais. Os óleos vegetais, também conhecidos como óleos de sementes refinadas, são uma forma mais precisa de se referir a esses óleos industriais. Eles são amplamente utilizados na culinária de restaurantes e na fabricação de alimentos embalados devido à sua capacidade de prolongar a vida útil dos produtos. Esses óleos processados incluem canola, milho, algodão, soja, girassol, cártamo, uva e farelo de arroz. Esses óleos são potencialmente prejudiciais para a saúde intestinal e cardiovascular. Isso se deve ao seu alto conteúdo de ácidos graxos poliinsaturados ômega 6, que são facilmente oxidados pelo calor e pela luz, resultando na formação de moléculas instáveis e anormais. Essas moléculas podem irritar o revestimento intestinal e desencadear inflamação, contribuindo para a condição conhecida como intestino permeável, onde compostos nocivos conseguem penetrar na corrente sanguínea. O desequilíbrio entre a ingestão de ômega 6 e ômega 3 é um problema comum na dieta moderna. A maioria das pessoas consome muito mais ômega 6, que tem propriedades pró-inflamatórias, em comparação ao ômega 3, que é anti-inflamatório. Esse desequilíbrio pode exacerbar a inflamação crônica e aumentar o risco de doenças crônicas. Para promover a saúde intestinal e reduzir a inflamação, é recomendável substituir os óleos vegetais por gorduras mais saudáveis, como óleo de abacate, óleo de macadâmia, óleo de coco, manteiga de animais alimentados com capim e azeite extra virgem. Esses óleos fornecem gorduras benéficas que suportam uma função celular saudável e protegem a integridade do intestino. Alimento inflamatório número 4. Alimentos ultraprocessados. Os alimentos ultraprocessados vão além de apenas conter altos níveis de sal e açúcar. Eles incluem uma variedade de ingredientes artificiais, como corantes, conservantes, gorduras hidrogenadas, estabilizantes e outros aditivos projetados para melhorar a textura, sabor e vida útil dos produtos. Esses alimentos são amplamente disponíveis e consumidos devido à conveniência e ao marketing agressivo, mas seu impacto na saúde intestinal e geral é preocupante. Os pesquisadores brasileiros que introduziram o termo ultraprocessados definem esses alimentos como formulações industriais contendo 5 ou mais ingredientes, sendo a maioria deles de origem artificial. Exemplos de alimentos ultraprocessados incluem batatas fritas saborizadas, salsichas, salame, pizzas congeladas, pão branco, nuggets de frango, frango frito, batatas fritas, refrigerantes, chocolates, doces, sorvetes, coberturas batidas, salgadinhos, produtos de panificação e cereais matinais adoçados.
O consumo regular desses alimentos tem um impacto negativo significativo no microbioma intestinal, a comunidade de trilhões de bactérias que reside em nossos intestinos e desempenha um papel crucial na digestão, na imunidade e na saúde geral. Os alimentos ultraprocessados contribuem para o desequilíbrio do microbioma, promovendo o crescimento de bactérias prejudiciais em detrimento das bactérias benéficas. Isso pode levar à disbiose intestinal, uma condição que está associada ao desenvolvimento de doenças inflamatórias intestinais, obesidade, diabetes tipo 2 e até mesmo problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade. De acordo com um estudo publicado no The BMJ, os alimentos ultraprocessados compõem cerca de 58% das calorias consumidas, contribuindo com quase 90% da energia proveniente de açúcares adicionados. Esse alto consumo está diretamente ligado ao aumento dos riscos de doenças inflamatórias intestinais e outras condições crônicas. Além disso, as carnes processadas, que são frequentemente parte integrante dos alimentos ultraprocessados, têm sido associadas a um risco aumentado de câncer de cólon. Elas contêm nitritos e nitratos, que podem formar compostos cancerígenos no corpo e promover a inflamação intestinal. Para promover um microbioma intestinal saudável e reduzir o risco de doenças inflamatórias, é recomendável evitar os alimentos ultraprocessados e optar por uma dieta rica em alimentos integrais e anti-inflamatórios. Alimentos como alho, gengibre, frutas, vegetais e grãos integrais são ricos em fibras e compostos bioativos que alimentam as bactérias benéficas e fortalecem a barreira intestinal. O consumo de alimentos frescos, minimamente processados e ricos em nutrientes não só ajudam a proteger o intestino, mas também melhora a saúde geral e o bem-estar a longo prazo. Alimento inflamatório número 5: gorduras trans. As gorduras trans artificiais são outro tipo de óleo vegetal e são frequentemente listadas como óleos parcialmente hidrogenados nos rótulos dos alimentos. Essas gorduras são formadas pela adição de hidrogênio ao óleo vegetal, o que o faz solidificar em temperatura ambiente. Entre os alimentos que podem conter gorduras trans estão a gordura vegetal, usada para fazer bolos e massas macios e folhados, pipoca de micro-ondas, margarina, fast food frito e cremes não lácteos para café. É crucial evitar ao máximo esses óleos vegetais, pois eles estão diretamente associados ao aumento do risco de doenças cardíacas, além de contribuírem para a inflamação intestinal. Essa inflamação crônica pode prejudicar a saúde digestiva e geral, aumentando o risco de várias doenças. Além dos óleos vegetais, outros fatores que podem aumentar as bactérias nocivas e a inflamação intestinal incluem sensibilidades alimentares, como a laticínios, milho, soja e solanáceas, estresse crônico e sono inadequado, problemas no fluxo biliar, baixos níveis de ácido estomacal, infecções intestinais e supercrescimento bacteriano do intestino delgado, além de medicamentos como anti-inflamatórios não esteroides e o consumo excessivo de álcool. Para proteger sua saúde intestinal e reduzir o risco da inflamação, é fundamental ser consciente sobre a escolha dos alimentos e evitar aqueles que contêm gorduras trans e outros componentes prejudiciais. Agora, vamos destacar quais os principais sintomas da inflamação intestinal. Os sintomas da inflamação intestinal vão além do inchaço, gases, intestino preso, desconforto digestivo ou movimentos intestinais irregulares que você pode ter experimentado. Milhões de pessoas sofrem de doenças autoimunes, como diabetes tipo 1, Crohn, colite ulcerativa, artrite reumatoide, psoríase, lúpus e esclerose múltipla. Todas essas condições estão intimamente ligadas à inflamação intestinal. Uma doença autoimune ocorre quando o sistema imunológico ataca o próprio corpo por engano.
Você sabia que 80% das células do seu sistema imunológico estão no intestino? Quando falamos sobre o intestino, estamos realmente nos referindo aos intestinos, mesmo que o trato gastrointestinal vá da boca até o ânus. Como o intestino está fortemente conectado aos sistemas digestivo, nervoso e imunológico, a inflamação no intestino pode afetar todo o corpo, incluindo o sistema imunológico, o cérebro, a saúde mental e da pele, os níveis de energia e o bem-estar geral. Por isso, é importante reduzir a inflamação intestinal e manter o intestino saudável. A inflamação que estamos discutindo não é a inflamação aguda. A inflamação aguda ocorre quando o corpo responde a uma lesão, alergia ou doença e desaparece após a recuperação. Como quando você cai da bicicleta e machuca o joelho. Ou quando você tem alergias sazonais e começa a espirrar. A inflamação que nos preocupa é a inflamação crônica, que ocorre quando o corpo é constantemente exposto a fatores desencadeantes e reage continuamente com inflamação. Essa inflamação crônica é a causa raiz de muitas doenças crônicas graves, como diabetes, obesidade e doenças cardiovasculares. Portanto, quando falamos da inflamação intestinal, significa que seus intestinos estão constantemente inflamados. A próxima pergunta é: como a inflamação intestinal surge? Existem duas maneiras de a inflamação ocorrer no intestino. A primeira é quando o microbioma fica desequilibrado. O microbioma é composto por bactérias, vírus e fungos que habitam o intestino. Esses micro-organismos podem ser benéficos ou prejudiciais. Quando há poucos micro-organismos bons, muitos micro-organismos ruins ou uma mistura de ambos, ocorre um desequilíbrio ou desbiose. Os micro-organismos prejudiciais, chamados patógenos, formam colônias conhecidas como biofilmes. Quando o corpo carece de micro-organismos bons ou probióticos, devido a escolhas alimentares inadequadas, os patógenos se proliferam e liberam substâncias que promovem a inflamação. Esses biofilmes também dificultam a absorção de vitaminas e gorduras pelos intestinos, elementos que ajudam a combater a inflamação. A segunda maneira pela qual a inflamação intestinal ocorre é quando o epitélio, ou camada única de células que compõem o revestimento intestinal, se torna permeável ou vazado. Quando isso acontece, grandes moléculas do trato gastrointestinal entram na corrente sanguínea. Isso não deveria acontecer. Então, o sistema imunológico identifica essas moléculas como ameaças e desencadeia uma reação inflamatória em cadeia. Normalmente, a permeabilidade do revestimento intestinal é controlada por junções apertadas. Essas são as barreiras entre as células adjacentes que evitam vazamentos. A função das junções apertadas é permitir a passagem de nutrientes benéficos e impedir a entrada de partículas inflamatórias maiores, como patógenos, produtos químicos tóxicos e alimentos não digeridos. No entanto, essas junções apertadas se tornam porosas quando não ingerimos alimentos suficientes para reparar e fortalecer a camada protetora do intestino, como caldo de ossos e alimentos ricos em vitamina C, como frutas cítricas e vegetais folhosos escuros, que ajudam a construir colágeno. Ou quando consumimos alimentos aos quais somos sensíveis e não conseguimos digerir bem, como o glúten. Além disso, os patógenos nos biofilmes fazem com que as junções apertadas se afrouxem. Agora que você conhece as duas vias para a inflamação intestinal, vamos aos sintomas de um intestino inflamado. Se você tem inflamação intestinal, sua função digestiva está enfraquecida e você começará a experimentar tanto sintomas intestinais quanto não intestinais. Os sintomas da inflamação intestinal podem incluir inchaço, gases ou flatulência excessiva, refluxo ácido e azia, diarreia ou constipação, náuseas e vômitos, dor ou cólicas abdominais, fezes com sangue ou de aparência incomum,
perda de peso não intencional, desejo por açúcar e ganho de peso. E os sintomas não relacionados ao intestino incluem baixa energia e fadiga, confusão mental e problemas de humor, problemas de sono e suores noturnos, dores de cabeça ou enxaquecas, problemas de pele como dermatite, psoríase ou acne, problemas hormonais, desconforto nas articulações, coriza e muco. Sendo assim, é fundamental adotar uma dieta equilibrada e cultivar bons hábitos de saúde para evitar ou minimizar as doenças inflamatórias do intestino. Isso inclui não apenas a escolha consciente de alimentos ricos em nutrientes e fibras, mas também a redução do consumo de alimentos ultraprocessados, ricos em açúcares refinados e gorduras trans, que podem prejudicar a saúde intestinal. Além disso, é importante manter um estilo de vida ativo, gerenciar o estresse, garantir um sono de qualidade e evitar o uso excessivo de medicamentos que possam irritar o trato digestivo. A combinação desses hábitos saudáveis não só ajuda a proteger o intestino, mas também contribui para o bem-estar geral, fortalecendo o sistema imunológico e prevenindo diversas condições crônicas. Se você achou este vídeo do Dose de Saúde útil e informativo, dê um like e compartilhe com outras pessoas que possam se beneficiar dessas dicas. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sino de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos sobre saúde e bem-estar. Continue aqui conosco e assista a um dos vídeos sugeridos que estão aparecendo aí agora mesmo na sua telinha.